Eu consagro a Ti essa conexão, entrego a Ti, Senhor, a vida da Deice, Tua filha amada, que vai trazer, Senhor, a meditação da Tua palavra. Queremos receber os ensinamentos da Tua palavra. Fala conosco, usa ela, Senhor, com autoridade. Entrega, Senhor, através da vida dela, os Teus ensinamentos para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, é o capítulo 3 de Oséias. É bem pequenininho, glória a Deus. A reconciliação de Oséias com a sua mulher. Eu vou ler todo e depois eu vou falar dos versículos. É pequenininho. O Senhor me diz: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos anos. Não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem. E eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Então, aqui Oséias, né, Oséias ele tinha a missão de despertar, né, alertar o povo de Israel sobre a idolatria, sobre a infidelidade espiritual, sobre chamar o povo para o arrependimento. Nesse tempo aqui do profeta Oséias, Israel ela estava em decadência de tudo, tanto na situação da cidade em si, politicamente, como também espiritualmente. Estava em decadência, né? Nessa época, o povo estava eles adoravam o Baal e os deuses cananenses. Eles tinham o pecado da idolatria, da prostituição, né? A prostituição não só cultural, ali em que eles viviam, mas também a espiritual, né? E aquele povo vivia uma decadência, muita injustiça, muita corrupção, muita exploração dos pobres. Então, Oséias ele veio para despertar esse povo. Eu fico nervosa de qualquer jeito, tá aqui me tremendo. Então, aqui no versículo 1, né, que já começa assim: o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Então, aqui Deus falando que o amor dele restaura, que ele não desiste da gente, né? Que foi por amor, foi pelo amor dele que hoje estamos aqui, né? Aqui eu vejo o quanto Deus nos ama, apesar das nossas quedas, apesar da nossa infidelidade, né? Quantas vezes no meu dia a dia, no seu dia a dia, a gente coloca as coisas no lugar de Deus, né? Que coisas? O dinheiro, o status, pessoas, as distrações. Quantas vezes nós somos infiéis a Deus?
né? Porque quando a gente coloca o dinheiro, status, pessoas, ou qualquer distração que seja, eu falo assim para mim, comigo acontece assim, a pia está cheia de louça, mas eu ainda não tive o meu tempo com Deus. A pia, eu abandono a pia, porque daí vem na minha cabeça, as louças são distrações, eu vou querer ver elas limpas, então, né, eu deixo de sentar ali, ler a palavra, orar, meditar, para adiantar os meus afazeres de casa. E isso é uma distração, isso é o momento em que eu me inclino para outro Deus, né? Que eu me inclino para tirar aquela distração da louça de que eu tenho que fazer, eu estou me inclinando, eu estou negligenciando o meu momento com Deus, de meditar na palavra dele, de conversar com ele, né? Então, essa parte em que a mulher dele, o nome da mulher era Gomer, né? Gomer, ela foi adúltera, ela se prostituiu, ela, né, trocou ele. Esse foi o caso ali nesse capítulo, mas na nossa vida acontece nesses momentos em que a gente negligencia, que a gente se inclina para outros deuses, quando a gente deixa alguma coisa, seja dinheiro, status, pessoas, qualquer distração que seja, no lugar de ser fiel a Deus. No versos 2 diz assim: por isso eu comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada, né? Ele fala, eu comprei. Aqui foi Oséias, ele pagou o resgate da esposa dele, né? E por nós quem fez isso foi Jesus. Jesus, ele pagou por nós, ele pagou o preço, que foi o preço altíssimo, que foi a redenção na cruz. Por mim e por você. Foi sangue, foi pago com sangue, com dor, não tem dinheiro. Aqui, Oséias usou 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Mas o nosso preço foi a redenção na cruz. Jesus, né, pagou esse preço por nós. Então, o mínimo que a gente pode fazer é ser grato, buscar agradar a Deus, adorar Ele, buscar santidade, né? Jesus, ele pagou com sangue, foi com sangue, assim, nenhum dinheiro, nada que a gente faça aqui irá devolver o que ele fez por nós. Então, o mínimo que a gente pode fazer e que às vezes a gente não faz é sacrificar as vontades da nossa carne. Sacrificar os nossos desejos carnais para viver uma intimidade verdadeira com Ele, para buscar a santidade nele. Né? Quando a gente tiver com qualquer outra distração, é só lembrar do preço que foi pago para eu estar aqui hoje. O preço que custou para eu ter essa oportunidade de estar aqui hoje. Então, que eu venha sacrificar a minha carne, as minhas vontades, né, os meus interesses, para eu viver o que Deus tem para a minha vida. No versos 3, diz assim, e eu lhes disse, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Né? Aqui ele fala assim, você viverá comigo, você viverá comigo. Aqui veio a primeira coisa na minha cabeça, é relacionamento, é algo que Deus quer desde o princípio de tudo. Desde o princípio de tudo, Deus quer isso, Deus quer relacionamento, Deus quer exclusividade, né? Mas Ele quer que seja um relacionamento verdadeiro, um relacionamento sem divisão, sem estar... Senhor, eu tô contigo, mas faz isso por mim. Eu preciso disso, não. Ele quer um relacionamento genuíno, um relacionamento de fidelidade, né? Um relacionamento de que eu busque santidade com ele. Porque o que Deus quer é que a gente ajuste a nossa rotina. A gente fala muito, meu Deus, eu não tenho tempo, não dá tempo. O dia já
é 10 e pouco da noite, mas ainda falta um monte de coisa para eu fazer. Mas Deus entende da nossa rotina, Deus sabe da nossa correria, mas Ele quer que a gente ajuste a nossa rotina para ter um tempo de qualidade com Ele, um tempo de entrega verdadeira. Deus, ele nos chama aqui quando Ele diz, quando fala aqui em Oséias, você viverá comigo. Ele quer ter esse tempo com a gente, Ele está nos chamando para a intimidade. Ele está dizendo, vem filho, eu quero, senta aqui, conversa, fala comigo. Ele quer, mas Ele não pega a gente à força, né? A gente precisa ajustar a nossa rotina para ter esse tempo com Deus, ter esse relacionamento com Ele. No versículo 4 diz assim, pois os israelitas viverão muitos dias sem rei, sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família, né? Deus aqui, ele não estava trazendo essa palavra aqui em Osés para destruição total de tudo. Aqui ele estava ensinando, estava disciplinando, né? Ele estava aqui preparando o povo para o arrependimento, né? Esse aqui era um tempo de espera, era um tempo para as pessoas se preparar, esse povo se preparar e fazer o caminho de volta, né? E fazer o caminho de voltar para buscar a Deus, para a graça do Senhor, né? Essa perda de sem líder, sem rei, era um chamado para a gente buscar a Deus, que Ele ia tirar a liderança ali, o reinado, para a gente poder buscar a Ele, para esse povo buscar a Ele. Então, Deus, às vezes, ele cria um cenário, né, na minha vida, que às vezes ele está em silêncio, às vezes é uma perda de alguma coisa que eu queria muito, mas esse cenário que ele cria não é para destruição total, é para me disciplinar e eu fazer o caminho de volta. O caminho de volta é buscar ele de novo, é aquele primeiro amor, é aquela busca por ele, aquela intimidade, aquele relacionamento com Deus. É isso que veio, né, para mim, quando ele fala isso, sem rei, sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, que não é para destruição, é um cenário que ele permite acontecer para que eu venha fazer o caminho de volta a buscar relacionamento com ele. E muitas vezes a gente passa, né, por momentos difíceis e a gente corre para quem? Para Deus. Então, são cenários que ele coloca para que a gente volte, né? Faça esse caminho de volta a buscar ele e entender que é somente ele que tem o poder de fazer todas as coisas. Então, alguns cenários são permitidos na nossa vida, não para você dizer por quê, Senhor, não é o porquê, é para quê, né? Para que eu estou passando para isso? Para aprender o quê, Senhor, né? E com isso a gente volta para os pés do Senhor. A gente volta a ter intimidade com Ele, buscar respostas nele. E quando ele prepara esse tipo de cenário, é para isso mesmo que ele quer. Né? No versículo 5, que é o último versículo, diz: depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Então, aqui é o momento da restauração, né? O momento que acontece o verdadeiro arrependimento, que as pessoas decidem ter o temor ao Senhor, né? Com uma restauração verdadeira. Que às vezes, assim, nos nossos dias de incerteza, né, como eu acabei de falar, é se aproximar de Deus, é ter essa restauração verdadeira de ter temor ao Senhor,
voltar aos pés do Senhor com reverência e reconhecendo a grandiosa bondade dele na nossa vida, que a bondade de Deus é maior, né? Aqui, Deus nos traz, assim, que a essência dele para a nossa vida, que ele nos ama, ele nos resgata, ele quer a nossa fidelidade, ele vai nos disciplinar e ele vai dar a chance da restauração. Ele vai mostrar qual o caminho de volta que você tem que fazer para você viver uma verdadeira restauração, né? Aqui eu vi assim que nesse capítulo tão curtinho, mas eu vejo que, né, ali, esse pecado do povo de Israel ali é uma prova que Deus ele disciplina, mas ele não abandona, que ele corrige, né? Ele é justo, mas ele dá a oportunidade da restauração. Ele tem o juízo, tem o julgamento, mas ele sempre vai te oferecer o caminho de volta, que é o caminho de voltar para os braços do Pai, para o amor de Deus na nossa vida. Então, ele, nesse capítulo, eu vejo o quanto o amor de Deus é grandioso, quanto a bondade dele é maior do que a nossa infidelidade, e ele nos resgata, ele, né, pagou um preço altíssimo dando o filho dele na cruz por mim, por você, por nós, e ele quer isso, ele quer a fidelidade, a nossa fidelidade com ele, né? E que hoje a gente venha trazer a reflexão, assim como eu refleti quando eu estava lendo esse capítulo, que, meu Deus, onde eu tenho sido, Senhor, infiel a Ti? Traz a minha memória, traz na minha mente o despertar de onde que eu tenho sido infiel a Ti, né? Qual é o tempo? O que eu tenho que tirar da minha rotina para que eu tenha mais tempo contigo, mais tempo de buscar a Tua palavra, de ler a Tua palavra, de buscar entendimento, discernimento da Tua palavra. E alguns momentos, né, na minha vida, eu vejo que Deus está em silêncio. E daí, nesse capítulo, eu perguntei assim, Deus, o teu silêncio tu estás me preparando para algo que está vindo. E o que também tocou no meu coração é sobre a buscar Ele, buscar intimidade com o Pai, ter relacionamento com Ele. Não um relacionamento de troca, de que, Senhor, eu estou aqui nesse propósito, nesse jejum, nesse momento de oração, mas eu quero que o Senhor me responda tal coisa. Eu quero que o Senhor abra a porta de tal situação. Não é esse o relacionamento que Ele quer. Ele quer um relacionamento verdadeiro, fiel, independente do que ele faz ou do que ele fará, mas do que ele é na nossa vida. E é isso. Essa é a palavra de hoje que eu trouxe, a meditação. Amém. Na Bíblia, assim, né? Às vezes pode ser um capítulo curtinho, mas que traz um conteúdo muito, muito grande, né? E esse capítulo aí, pelo que eu entendi, trata muito sobre o perdão de Deus de Israel, que assim como Deus, como Jesus quer que a gente trate também as pessoas, né? Esse versículo 1 que chamou atenção, gostaria de comentar, logo no começo, o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher,
apesar dela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar deles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uva passas. Esse versículo aí me trouxe muito na mente como que Jesus quer que nós sejamos igual a ele, né? Na igreja, quando nós vemos muitas pessoas machucadas, muitas pessoas feridas, a gente não deve julgar as pessoas, que elas não cometeram pecado, ou estão desviadas, eles estão em idolatria, às vezes é por falta de conhecimento, às vezes por circunstâncias da vida, por tantos outros motivos, né, que levaram as pessoas a cometerem pecado e estarem desviadas. E nós não devemos estar julgando as outras pessoas, a gente deve tratar com amor as pessoas, acolher elas, abraçar elas, amar elas, mostrar que Jesus é o único caminho, que ele pagou com sangue de Deus, colocou o filho dele para pagar com sangue os nossos pecados e nos libertar. Isso que eu queria trazer para esse capítulo 3 de Oséias. É verdade. E como é difícil, né? Imagina que ele fala, trate-a com amor, apesar dela ser amada por outro e ser adúltera. Então, né, por muito menos do que isso, a gente não quer tratar a outra pessoa bem, sendo que a gente nem tem o direito de julgar, né, de apontar, de dar a última palavra, você é assim e pronto, não quero conversa. E Amém. Acho que travou ali a internet da Daisy. Mas então nós vamos orar, vamos encerrar. Glória a Deus pela tua vida, Daisy, pelo teu sim, por trazer essa palavra abençoada. Obrigada pela tua disponibilidade. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Senhor, por falar conosco nessa noite. Obrigada, Senhor, por trazer ensinamentos e nos corrigir, Senhor, e aparar todas as arestas, Senhor. Obrigado, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia, por ter morrido na cruz para nos salvar, mesmo a gente não merecendo, o Senhor, mesmo assim, se entregou em vida para nos resgatar da morte. Te damos graças e eu peço que o Senhor abençoe a vida da Daisy, abençoe a vida de todos que estão aqui nessa transmissão, visita os lares, visita as famílias, aqueles que são dependentes de cada um, Senhor. E ordem a teus anjos para guardar, para proteger, em nome de Jesus, que eles tenham uma noite abençoada, tranquila, guardada por ti, Pai. Em nome de Jesus, glória a Deus. Amém. amém. O celular descarregou, perdão. Amém. Amém. Glória a Deus Deus. Já oramos abençoe. para encerrar. Deus abençoe. Amém. Tchau. Tchau.